infantil. Meus irmãos, santidade, uma marca da Igreja de Cristo. É sobre esse assunto que eu gostaria de tratar. Antes da gente ir para a nossa introdução, que é uma definição de santificação de um autor chamado D.A. Packer, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos ler todos juntos o versículo 4, vamos lá? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Só até aí, meus irmãos. O texto mostra como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, isto é, a doutrina da eleição, para sermos santos. Palavra que para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, ele nos escolheu não apenas para a salvação, mas também para sermos santos. A santidade é uma consequência da eleição. Aquela ideia equivocada que alguns dizem assim, se Deus elegeu, se a salvação é Deus quem escolhe, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou viver relaxadamente. E já que é Deus, então eu vou viver na libertinagem, no pecado, no mundo. Já que eu sou eleito, não perco a salvação, então eu vou viver do meu modo. Esse pensamento é um pensamento estranho à palavra de Deus, porque Ele nos escolheu não para vivermos de qualquer jeito. Ele nos escolheu para vivermos em santidade, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a eleição desemboca em uma vida de santidade. Então, alguém que diz, se Deus elegeu, se depende dele, eu vou viver então de qualquer modo, você responde dizendo, não, porque ele nos escolheu para a santidade. Ele nos escolheu para sermos santos. E a palavra santo é separação, significa separado do mundo e separado para realizar algo. Nós vamos tratar sobre isso mais adiante. Nas palavras de D.A. Packer, ele afirma dizendo, santificação é um assunto de suma importância, todavia anda tão esquecido no mundo cristão por pastores, pregadores, evangelistas, líderes e etc. É uma advertência, que o Dr. Packer traz acerca da negligência desse tema nas pregações, desse tema no ensino. Porque muito se fala sobre bênçãos, muito se tem falado sobre as coisas deste mundo, sobre sermos vitoriosos, sobre ganhar e por aí vai. E pouco se tem falado sobre santificação. Pouco se tem falado sobre a necessidade de você lutar contra o seu pecado. Não é verdade? Se você realizar um apanhado geral aí das pregações de internet, da maioria dos pastores, igrejas, pastores famosos, conhecidos por aí, você vai perceber que pouco se fala de santificação. Pouco se fala de viver em santidade.
de abandonar pecado, de lutar contra o pecado, de denunciar o pecado, de exigir arrependimento, vida santa. Geralmente o que se fala é: você é vitorioso, você é uma bênção, você vai ganhar, sua vida vai dar certo, seus planos seus planos darão certo, você vai sair dessa, você vai vencer os gigantes. Então, geralmente as mensagens por aí são mensagens antropocêntricas, motivacionais, e pouco se tem falado sobre santidade. Claro, nós não podemos generalizar. Entretanto, é uma característica do nosso tempo. Santificação. Veja, no Antigo Testamento, no geral, a palavra santo, será que tinha como apagar, o pessoal do apoio aqui, por favor, apagar essas luzes aqui da frente, porque fica melhor para enxergar. No Antigo Testamento, no geral, a palavra santo significa separado. Portanto, Deus se apresenta como Deus santo e exige que pessoas, lugares, objetos e outros sejam santos como Ele é. O que diz em 2 Crônicas 29:5: ouve-me, ó levita, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, irmãos, veja que a palavra santo significa separado. Deus é um ser santo, separado. E Ele exige que o seu povo seja também um povo santo, separado. Separado para viver a vontade de Deus, separado do pecado, separado da imundícia, do mundo, para ser um povo limpo, purificado para o Senhor. No Novo Testamento, conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos predestinou, nos elegeu para vivermos em santidade. E em Atos capítulo 20, versículo 32, também trata sobre esse assunto. Se você puder, abra a sua Bíblia aí, Atos capítulo 20, versículo 32. Atos 20, versículo 32. Vamos ler juntos? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são o quê? Santificados. Então, note que as palavras de Paulo para os presbíteros de Éfeso é que essa palavra tem poder para edificar e dar por herança entre todos os que são santificados. Paulo diz que os crentes lá em Éfeso são santos. Aos santos da cidade de Éfeso, logo no início da carta. E depois ele fala que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A nossa confissão diz o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, ou seja, que foram chamados pelo Espírito Santo e regenerados por Deus, um novo coração, isso já é um tema que a gente já estudou, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Ou seja, Ele nos santificou, Ele nos santificou, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Algumas definições acerca da santificação. Há um autor chamado Wayne Grudem, eu acho que diminuiu o volume, estão me ouvindo aí? Pronto. Um autor chamado Wayne Grudem escreveu um livro, A Teologia Sistemática. Ele diz algo interessante: santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. Anton Rothman, ele fala o seguinte: santificação é a graciosa operação do Espírito Santo
que envolve nossa participação responsável, pela qual Ele nos livra da poluição do pecado, renova nossa natureza inteira, segundo a imagem de Deus, e habilita-nos a viver de forma a agradá-lo. Se a gente fosse explicar a definição tanto do Rockman, né, como do Gruden, a gente passaria aqui, eu acho que o dia inteiro, trazendo algumas definições e comentando acerca dessas definições, dessas conceituações acerca do que é santificação. Mas, de um modo geral, a santificação é uma operação de Deus e é uma ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida para andarmos de acordo com o seu querer e de acordo com a sua vontade. Como eu me santifico? Se a Bíblia diz que eu sou santo, que nós somos santos, como eu me santifico? Eu queria ouvir vocês. É a escola bíblica, né? Como eu me santifico? Estão indo para o texto aí, né? A pergunta que nós poderíamos fazer é: eu tenho capacidade de me santificar? Você tem capacidade de santificar? Teve uma vez que eu fui convidado para pregar no congresso, né? E aí, no congresso, num evento, e aí o tema era quebrante-se. Eu tenho capacidade de me quebrantar? Não é? Eu tenho capacidade de me quebrantar, de operar em mim um quebrantamento? Perfeito, só se tiver o toque do Espírito. Então, quem me santifica, ou como também na pergunta, quem me quebranta, é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder de me quebrantar, eu não tenho poder de me santificar. Veja, a gente vai ver uma outra realidade mais adiante, mas tudo começa com uma operação do Espírito. É Deus quem faz, é Deus quem realiza. É Deus quem nos santifica. É Ele quem nos separa do mundo para vivermos a sua santa vontade. Então veja, a santificação, ela é operada primeiramente pelo próprio Deus. Veja o que diz a nossa confissão: os que são eficazmente o quê? Chamados e regenerados, e são chamados e regenerados por Deus, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito. Ou seja, lembra da profecia de Ezequiel, eu vou dar um coração novo, vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne, o meu espírito estará sobre vós. Veja, criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Vamos voltar lá para o texto de Efésios, volte aí, Efésios capítulo 1. Veja o que diz o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. E veja, ele nos escolheu para sermos santos. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, quem é que tira o pecado de nós? Quem é que nos santifica? É o sangue de Jesus Cristo, a obra meritória de Cristo. E quem é que sela isso em nós? No versículo de número 13, veja o que diz a palavra: em qual também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Quem é que bota a fé para a gente crer? Deus, o Espírito de Deus. Fostes o quê?
selados com o Espírito Santo da promessa. Então, queridos, é Deus quem nos santifica, é Ele quem nos separa. E quando Ele nos santifica, quando Ele nos separa, Ele chama a gente de santo. De santo. Na Igreja Católica é diferente. Na Igreja Católica Romana, para alguém ser santo, é diferente. Na Igreja Católica Romana, para alguém ser santo, primeiramente tem que estar morto. Porque um santo católico romano não pode estar vivo. Tem que estar morto. E depois que aquela pessoa morreu, se aquela pessoa fez algum milagre na sua vida, no seu período, então as pessoas vão comunicar ao Vaticano. Então o Vaticano vai estudar para saber se aquela pessoa realmente operou algum tipo de milagre. Se operou, e aí na investigação, se operou algum milagre, passou na primeira etapa. A segunda etapa é o que morreu, a pessoa que está morta, que está nesse processo de ser santo, tem que fazer algum milagre morto. Já está pegando cada vez mais pesado, né? Tem que fazer um milagre morto. Então, alguns dos vivos têm que orar a esse santo, e esse santo tem que interceder e fazer alguma coisa. E aí, passou por essa segunda etapa, aí o Vaticano vai estudar novamente. Vai investigar para ver se realmente ele operou esse milagre, né, nessa intercessão. Realizando isso não somente uma vez, 1, 2, 3 vezes, e o Vaticano estudando e comprovando a realidade dos fatos, então, essa pessoa é canonizada e recebe o título de santo da Igreja Católica Romana, porque intercede pelo povo. Irmãos, isso é um papo furado, tá? A Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia diz unicamente que aquele que crê em Jesus Cristo é selado pelo Espírito, é santificado, separado e ponto final. E é chamado de santo nesse sentido, de separado de Deus, purificado por Deus. Então não tem problema de você chamar o seu irmão de santo. Nesse sentido. Né? Ou santo Neno. Santo Júlio. Né? Santo Everton. Tinha um pastor meu, né? Era meu pastor na época, lá na Quinta Igreja, diz assim, santo. Né? Santo. Veja, lá na época na Quinta Igreja, minha avó sabe, tive alguns pastores. Um deles era o pastor Fábio, né? É um pouco rouco, e ele chamava a gente assim de santo. Santo, santo faz isso, santo faz aquilo. Né? E antes de Fábio, tinha outro pastor, né, que os irmãos já conhecem, aqui já veio pregar aqui, que é o pastor Ailton. Ele chamava de pecador, ô pecador. Né? Ainda hoje, ô pecador. Ô pecador. Aí fica uma dúvida, né? A gente é santo ou pecador? A gente é pecador ou santo? Os dois, pecador e santo. Eu vi uma vez, irmão, de um estudo, né? Tava passando assim, aí apareceu o estudo. Na verdade, foi a foto do estudo, que tiraram de uma igreja aí. Aí a foto tinha culpado, perdoado, injusto, justificado, pecador e agora santo. Como se fosse uma mudança. E está errado isso. A gente continua culpado? Não, a gente é perdoado. Aquele que se arrepende e crê é perdoado. A gente continua condenado? Não, quem crê é justificado. Mas a gente continua pecador depois da conversão? Sim. Aí veja o erro teológico, né? E aí é um perigo também, irmãos, até um alerta, tá? Da gente ficar escutando gente que não teve preparação, sabe? Que não estudou, que não tem coerência bíblica, teológica, e acaba ensinando pessoas no erro, tá? Porque é um erro. Martinho Lutero dizia o seguinte, que a gente é simultaneamente pecador e justificado. É pecador, sim, continua sendo pecador. Mas justificado.
Só na glória eterna é que o nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, que aí a gente não vai ter mais esse título de pecador, ou de pecador no sentido que estará pecando. Não, a gente vai ser glorificado e não vai haver mais a possibilidade de pecar. Um corpo glorificado. Toda marca do pecado do nosso corpo vai ser tirada, arrancada de nós. Então, a gente é pecador, mas continua, pecando, não no sentido de ser preso ao pecado, mas no sentido de que vamos uma hora ou outra falhar, irmãos, porque somos imperfeitos. Entretanto, santos, porque o sangue de Cristo nos purificou, porque Jesus nos limpou, porque Ele nos separou do mundo, porque Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos a imagem do Senhor Jesus. Então, como eu me santifico? Primeiro, a operação disso, ela vem pelo próprio Deus. Ela vem pelo próprio Deus. Agora, o próprio Deus que nos santifica, nos mostra como devemos continuar vivendo em santidade. Diferentemente da justificação, que é um ato só, a santificação é um processo. Além de ser uma posição nossa, porque Ele nos chama de santo, é uma posição separada, é também um processo. E aí, a doutrina da santificação se separa da justificação no que nós chamamos desse processo. Porque veja na definição do Gruden, santificação é uma obra o quê? Progressiva. O que isso significa em ser uma obra progressiva? Significa que ela está em contínuo processo. E que mais? Contínuo processo e crescimento. Vai progredindo. O Anthony Rockman fala, santificação é a graciosa operação do Espírito Santo, ou seja, ele lembra de que é uma ação primeiramente de Deus, que envolve nossa participação responsável. Você faz, você realiza, você diz não para o pecado, muitas vezes dói em sua vida, mas para dizer sim para a vontade de Deus revelada no que diz respeito à sua conduta. Então, como eu me santifico? Volte para o texto de Efésios, veja o que diz a palavra em Efésios capítulo 3. Ou melhor, eu coloquei Efésios 3, mas é Efésios 4. Veja, Efésios 4, versículo 22. No sentido de que no trato do passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e façam o quê? Vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Versículo 25. Como? Deixa a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando a gente não vive em santidade, a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E você sabe muito bem disso, que quando você está prestes a pecar, o Espírito Santo de Deus traz um alerta em sua consciência. Aí quando você obedece, você está obedecendo a Deus e alegrando o Espírito Santo. Mas quando você peca, você está entristecendo o Espírito Santo. Você treme, porque você entristece o Espírito Santo.
Note que essa santificação, ela está relacionada ao convívio da igreja. Porque veja o versículo de número 31. Longe de vós toda... Não é possível, vocês não estão com a Bíblia aberta aí, né? Longe de vós toda a igreja. Continua lendo. E... Então, quer viver em santificação? Deixa a amargura. Criou aí uma coisinha de amargura, apaga isso do coração. Fala com o irmão. Se você não apagar isso, o que vai acontecer? Você vai ter cólera, que é ódio, rancor. Depois o que? Ira. Vai se irar. Aí o círculo vai continuando. Depois vem o quê? Gritaria. Aí não consegue se controlar. Não vai ter domínio próprio. Lembra que o fruto do Espírito Santo é também o domínio próprio? Vai se estourar. Aí tem irmão que se estourou. Aí diz assim, não, é porque eu sou verdadeiro. É porque eu sou justo. Eu falo mesmo na cara. Aí dá vontade de dizer, tu está sendo carnal, pecador. Tu está expressando a amargura, a ira e a cólera do teu coração. Pode até ser verdade o seu argumento, mas você não tem domínio próprio. Você está entristecendo o Espírito Santo. Não deixe isso acontecer. O diabo investe seriamente, né, em tirar a presença de Deus na vida da igreja. Em ter uma igreja carnal. Né, em uma igreja carnal e não espiritual. E ele faz isso através dos relacionamentos. Causando problema, divisão no meio do povo de Deus. É por isso que a gente tem que orar sempre, pedindo para que Deus nos encha do seu Espírito Santo, para que a gente tenha uma igreja espiritual, para que o fruto do Espírito seja evidenciado no nosso meio, irmãos. Vocês estão entendendo? Por que muitas vezes eu peço para a gente orar, até mesmo no culto, para a gente se encher do Espírito Santo? Porque eu sei, se você for cheio do Espírito Santo, se eu for cheio do Espírito Santo, se a gente tiver uma vida cheia do Espírito Santo, a gente não vai fazer confusão no meio da igreja. Quando tiver amargura com o irmão, a gente vai já tirar isso do coração. A gente vai ter domínio próprio. A gente não vai usar a nossa boca para mentira, para fofoca. A gente vai usar a boca apenas para edificação. Então o convívio vai ser bom demais. Agora, se a gente não tiver, se a gente não for cheio do Espírito Santo e querer obedecer à lei, aí vai ser bronca, irmão. Aí vai ser bronca. Porque a gente não vai conseguir. Aí veja, como é que ele continua no versículo 31, né? Gritaria, blasfêmia, veja o círculo, amargura, depois é o quê? Cólera, depois é o quê? Ira, depois? Gritaria, veja aí a produção da confusão. Depois é o quê? Blasfêmia, o que é blasfêmia? É falar mal. O cara não foi falar com a pessoa, mas foi falar mal para outra pessoa. Pastor, eu estou preocupado com o irmão fulano de tal, porque o irmão fulano de tal está pecando nisso, naquilo, fez aquilo outro. Eu digo, para. Você está blasfemando, pelo amor de Deus, faça esse negócio desse não. Vá lá no irmão fulano de tal, converse, oriente, ore, corrija no amor, seja um suporte. Faça isso. Fale isso para mim, não. Amém? Tem que fazer isso. Então, gente, a gente tem que rejeitar, tá? Qualquer tipo de palavra de outras pessoas em tom de piedade e de
ou qualquer outra coisa. Não, tiver uma insatisfação, vai lá. Amém? Só existe blasfêmia se tiver o quê? Ouvido, né? Para ouvir. Então, tem o pecador que peca blasfemando e tem o pecador que peca ouvindo a blasfêmia. Então, não peque ouvindo a blasfêmia. Se afaste. Repreenda com amor. Não, veja, o Senhor Jesus nos orienta a falar com a pessoa. Tu e tu só. Tu já está pecando. Graças a Deus, irmãos, que o nosso time aqui, né, é um time unido, em paz, graças a Deus. Mas é importante a gente falar isso para que a gente continue assim, amém? A gente continue assim. E aí depois vem o quê? Vem a malícia. Porque quando a blasfêmia não resolve, aí a malícia entra. Né? Aí a malícia entra. Aí começa a falar maliciosamente. Aí entra as indiretas, as palavras irônicas, né? E aí esse círculo da amargura a gente não pode deixar rodar, não. Tem que romper com isso. Como? Versículo 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como assim também Deus em Cristo vos perdoou. Ser bom, compassivo, paciência, perdoando uns aos outros, perdão mútuo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a gente tem que pedir perdão, ter paciência, ser bom, honrar o próximo mais do que a nós mesmos. É isso. Sermos servos. Amém? É assim que a gente santifica, irmãos. Vivendo a vontade de Deus. Existe uma responsabilidade, e essa responsabilidade, ela está em nós, esse processo progressivo de santificação. A gente tem poder para fazer isso? Não, quem é pecador. Mas o Espírito Santo que em nós habita tem poder para nos conduzir nisso. Por isso que Paulo diz no versículo 18 do capítulo 5. Vamos ler junto? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, vamos ler juntos, Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós não temos capacidade, mas o Espírito Santo tem. Por isso que a gente ora. Deus, nos enche do Espírito Santo. Enche essa igreja do teu Espírito. Enche a minha vida do Espírito. Para quê? Veja o convívio da igreja. Nessa santificação. Versículo 19. Falando entre vós com salmos. A gente tem que falar com a Bíblia na mente. Com o nosso irmão. Então quem fala com o irmão, com a Bíblia na mente, não vai mentir. Não vai fofocar. Não vai agir de blasfêmia, maledicência, qualquer outra coisa. Vai seguir a orientação do Senhor. Vai falar com a Bíblia na mente. Não vai esquecer da Bíblia. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre graças a Deus por tudo. Ou seja, não vai ter tempo ruim. Olhe, o murmurador, o descontente, o insatisfeito, o carrancudo, o cri-cri, né? Aquele que é por natureza crítico, esse que fica murmurando, ele não dá graças a Deus por tudo. Claro, irmãos, eu não estou tratando aqui que a gente não possa identificar erros, melhorar a nossa vida, não é isso, tá? Eu estou falando do espírito de gratidão. Né? Espírito de gratidão. A gente está no bem bom, porque Deus é o nosso Senhor, Salvador, Jesus, né? O Senhor Jesus. Deus é o nosso alicerce, nosso eixo. Versículo 21, o quê? Quem pode ler?
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que alguém, né, vai... Como a igreja pode brigar ou viver carnalmente quando ela se sujeita um ao outro? Não vai. Imagine nós nos sujeitando, né, uns com os outros. Veja a bênção que vai ser, a paz que vai ser. Isso é uma bênção. Isso acontece como? Com o Espírito Santo nos enchendo. A santificação acontece assim, irmãos, né? O nosso processo. E não é se isolando. Uma atenção aí. Lembra, eu coloquei aí o mosteiro de Sumela na Turquia. Porque geralmente os mosteiros, eles foram criados, né, com a ideia romana de estar no monte, separado da cidade, para os mongezinhos ficarem santos. Isso funcionou? Não. Piorou. Porque se isolar do mundo não produz santidade. Geralmente assim, veja, não é errado fazer carnaval errado, mas não é errado fazer acampamento. Mas tem gente que faz uma motivação errada de acampamento. Então vamos fazer um acampamento no período do carnaval para a gente se isolar do mundo, para a gente não ser contaminado pelo mundo, porque o mundo está no carnaval, na folia, nas festas da carne mesmo, a gente vai se isolar do mundo para a gente não ser purificado. Irmão, o mundo não está, o mundanismo, as coisas do pecado, não está na estrutura da criação, não. Está no coração do homem. Se você não se policiar, você vai produzir um mundanismo dentro desse isolamento. Se isolar não produz santificação. Como também uma ideia maniqueísta, né? Ou seja, fazer essa separação do corpo e do espírito. Meu corpo é ruim, então eu deixo para lá. Deus está preocupado apenas com o meu espírito. Então vivo de qualquer jeito com o meu corpo, porque Deus está preocupado com o meu espírito. Isso é uma ideia equivocada, herética. Deus também está preocupado com o seu corpo. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz para a gente consagrar, né, a Deus, santificar os membros do nosso corpo, para que os membros do nosso corpo não sejam usados para a imundícia, mas sejam usados para a glorificação de Deus, para a glória de Deus, para a vontade de Deus. O que você acha? Você acha que sua vida é assim? Tem algo errado nisso? Que talvez você pense, a santificação é dar ouvidos a um anjo de Deus, que está falando do meu lado, no meu pé do ouvido, para a gente ir por esse caminho. Aí vem o diabo, fala no outro ouvido, e digo, eu devo ir por esse caminho. Já pensaram nisso? Né? Você acha que é assim? O que está errado nesse pensamento aí? Nessa ideia aí? Se a gente procurar a santificação, o diabo não tem poder sobre a gente. Ele não vai ficar buzinando do lado da gente. Mas o diabo está de pé de igualdade com Deus, né? Não. E às vezes nem é nem o diabo. É você. É a sua carne. Que você bota a culpa no diabo, mas é você que quer as coisas erradas. É o teu desejo. Não é? Não, é porque é o de diabo. Né? Aí bota a culpa tudo no diabo. Não, pastor, eu me estourei, mas foi o diabo. Não, é? Não, eu errei ali, mas foi o diabo me tentando. Não é? Aí bota a culpa do pecado do diabo. E, gente, a culpa é sua. Claro que quando você peca, você está seguindo essa sugestão de Satanás também. Mas a responsabilidade é sua, não é do diabo, não. Então, o problema dessa questão aí é colocar o homem acima das questões espirituais e do reino de Deus, colocar o diabo de pé de igualdade com as coisas boas de Deus, e colocando a culpa do erro no diabo, que se pode acontecer, mas o grande ponto é, a santificação é processual, porque
o Espírito Santo de Deus em nós habita, não está de igualdade com Satanás, e não é um anjo, mas é o Espírito Santo, e ele está crescendo em nós. É progressivo. A sua vida de santidade vai prevalecer. Porque se o Espírito Santo habita em você, isso vai acontecer. Vamos abrir nosso texto em Gálatas capítulo 5, para a gente entender melhor. Volte a algumas páginas, né, de Efésios. Vá para Gálatas capítulo 5, versículo 16. O que é que diz aí? Alguém pode ler? Vamos ler todo mundo? Gálatas 5, 16. Vamos lá. O 17, todos? Então, Paulo aqui está dizendo, andem no Espírito. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Mas vocês devem andar no Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Ele vai dizer o que é andar na carne. Versículo 19, veja. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, ele ainda diz, tem muita coisa que são semelhantes a isso, que é obra da carne. Então, andar segundo a carne, a sua carne, é viver esses pecados. Veja o que diz. A respeito das coisas que vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Mas, versículo 22, quem anda no Espírito vai viver o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. E aí, ele vai dizer que viver em santidade é viver isso. E de que modo isso é latente na vida do cristão? No versículo 24, vamos ler junto? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, crucificaram a carne. A palavra no grego aqui, crucificaram, é um verbo que está no presente contínuo. Então não é uma ação só, é uma ação contínua. Então, os que são de Cristo vivem crucificando a carne. Como foi que Cristo foi crucificado? Foi doloroso, ele foi humilhado, foi difícil. Foi difícil. Mas ele morreu. Da mesma forma é com você. Você vai crucificar todos os dias a sua carne. É difícil. É doloroso. É angustiante. Em alguns momentos desesperador. Mas um dia ela vai morrer também. Um dia ela vai morrer também. Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Santificação progressiva. Santidade. Então lute contra o seu pecado. Lute contra a sua natureza. Milite contra a sua carne. Faça guerra mesmo. Quem já lutou em MMA aqui? Levanta a mão. Ninguém. MMA. Ninguém, né? Não tem luta. Judô. Eu também. Algum tipo de luta? Karatê. Ali. Rapaz, eu me lembro que para eu passar de faixa no judô, eu me concentrava e tinha a luta lá e, cara, eu dava o meu melhor.
como, por exemplo, no jogo de futebol. A gente sabe que no futebol da igreja, Mateus cai e cai. Mas faz poucos. Veja, a gente fica chateado quando alguém perde o gol. Quando Mateus perde um gol, a gente fica chateado com Mateus. No bom sentido, tá? A gente fica, Mateus, se levanta, Mateus. Falgou! Não é? Ô Herbert, se Herbert for jogar, aí perde o gol, na cara do gol. Ô Herbert, ô miserável! Porque a gente dá o sangue. Não é a gente dá o sangue no futebol, a gente dá o sangue. Numa luta, a gente dá o sangue. Numa competição, a gente dá o sangue. Essa competição da santificação, a gente também tem que dar o sangue, irmãos. A gente tem que lutar mesmo. Coisa que a gente faz relaxadamente. Vamos relaxar. Não, é dar o sangue. Ter estratégia. Ter sabedoria. Para não cairmos em tentação. Dar o sangue mesmo, lutar. Militar. Ninguém vai para uma guerra desarmado ou passeando ou relaxando. Não, a gente tem que vigiar e orar. Está em alerta. Dar o sangue mesmo. É crucificar a carne. É lutar contra a carne. É a nossa responsabilidade de santificação. Além do mais, irmãos, existem meios para isso. A palavra, os sacramentos, que é a ceia do Senhor, e a oração, que são meios de graça que nos santificam. Palavra, pregação do Evangelho, meditar na palavra, ler a palavra, estar aqui no culto para ouvir a palavra, os sacramentos, a ceia do Senhor e a oração. São meios de graça, ou seja, meios que nos santificam, que nos ajudam a viver em santidade. Quando a gente negligencia isso, a gente está deixando essas armas de lado e abrindo mão dessas armas que Deus nos dá para lutarmos contra o nosso pecado. Amém. Alguma pergunta?